Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 6 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Daqui a pouco este programa estará editado e postado aí em todos os aplicativos, né, que tocam aí podcast, em todas as plataformas de podcast. Também logo mais reprise na Plena TV, tem pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir a Folha FM no aplicativo da rádio, né? Vai na sua lojinha de app aí, pode baixar o aplicativo da Folha FM, também ouvir, curtir, compartilhar, seguir a gente aí. São 7 horas e 12 minutos em Campos, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, que traz a partir de agora as principais informações para você começar sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, ouvindo, né, e acompanhando aí a Folha FM. Bom, a gente começa com a previsão do tempo e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje em Campos, calor. Aliás, voltou a esquentar, tem uns diazinhos aí agradáveis, vamos dizer assim, menos quente, como diz uma amiga minha, é melhor ou é menos pior? Tá menos quente, né?
E hoje, muito calor, 33 graus de máxima com mínima de 22. Agora faz 25 graus e agora pela manhã, com a umidade relativa do ar mais alta, a sensação térmica chega a 29 graus agora, 7 horas e 13 minutos. É bom lembrar, se é que precisa, estamos ainda no verão brasileiro. Bom, programa de hoje fecha aí uma semana que nós prometemos aqui fazer uma pauta só com as mulheres, em reverência a elas, claro, e em referência também ao Dia Internacional da Mulher, próximo domingo, dia 8 de março. Na segunda-feira nós só tivemos um problema, e aí não tem jeito, é uma questão de saúde. A Fernanda Neves, que é a primeira-dama de Niterói, teve uma agenda aqui na região toda, se sentiu mal no domingo à noite, teve febre, inclusive, foi para o hospital e tudo, quase 40 graus, e não pôde estar. Mas ao longo da semana a gente conseguiu, graças a Deus, e hoje a gente fecha muito bem. E assim, se me permite dizer, eu acho que as mulheres muito bem representadas por duas maravilhas de pessoa que eu conheço, né, que a gente conhece, e vou apresentar agora para você que está ligado na gente. A Magnólia Carvalho, graduanda de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense, dirigente nacional e militante da Marcha Mundial das Mulheres e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Campos. Assistente social, né? Quase lá. Tá, falta pouco. Se Deus quiser, em breve. Na próxima eu acho que já vai entrar esse título aí, mas já posso considerar assim. E a nossa queridíssima Manu também, outra simpatia, mas o que ela tem de simpatia tem de guerreira também. E as pessoas ficam com inveja, falam, porque essas mulheres são à frente do tempo, né? Manuele Ramos, Manu, está com a gente aqui, mestre em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas e também militante do Movimento Negro Unificado. Vou trazer o bom dia de vocês já já. Com a gente na bancada hoje, o Everton Luna, jornalista e repórter político do jornal Folha da Manhã, para a gente falar nessa pauta de hoje, Dia Internacional das Mulheres, próximo domingo, direitos, justiça e ação. Eu fui pesquisar para fazer a entrevista, a gente estuda muito, né? Cara, que loucura que está essa questão de violência e qualificada, porque vai para feminicídio. O aumento de feminicídio no Brasil é um negócio assustador. A gente vai falar sobre esses dados e, por fim, o papel da sociedade na promoção da igualdade de gênero, como que é importante, e a gente tem alguns exemplos para citar, quando a sociedade abraça aquele problema, como que o caso anda, como que as coisas, né, se desenrolam. Quando a sociedade finge demência, vamos dizer assim, tipo assim, não foi comigo, não foi com minha mãe, não foi com minha irmã, não foi com minha filha, e aí a gente vai tocando. Então, tem muita coisa para a gente conversar legal aqui hoje. Os chats do Face e do YouTube estão aí liberados para você lá dar a sua opinião, mandar a sua mensagem também. E, né, a nossa pauta é essa e você participa com a gente. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Gente, olha, rapaz, vocês não vão acreditar. Eu olhei assim para não... Eu falei, gente, não é de outro dia, não é velha essa notícia, é aquilo que eu já falei aqui essa semana. Falamos até com a delegada Juliana Bustas, que esteve conosco aqui na terça-feira, uma figura também extraordinária, e vocês vão avaliar muito melhor do que eu, mas acredito ser uma parceira nessa luta aí, né? E que não é luta de vocês, eu me coloco nela também na medida, né, dentro da minha pouca significância, mas no sentido de
como comunicador, como formador de opinião, fazer essa parte que é muito importante para a gente se posicionar e deixar claro aqui, né, a nossa posição contra qualquer tipo de violência contra a mulher, principalmente a física, a psicológica, que aliás a psicológica é muito maior do que a física ainda, dentro dos que se consegue entender e pesquisar. Mas olha aqui, e agora a coisa está tão complicada que está 22 em 2. Essa semana, se não me falha, Everton, você me ajuda aí, 2 homens foram presos com casos distintos de violência contra a mulher. Olha hoje a manchete. 2 homens são presos, por isso que eu falei, gente, de novo, não está velha? Não, não é velha. A delegada falou a mesma coisa aqui, de arrepiar. Eu olho os casos, leio e falo, gente, esse caso aqui não é o caso que já passou, não. E a manchete é quase a mesma. 2 homens são presos por violência contra mulheres em Campos. E esses 2 aqui são outros 2. Um homem ameaçou e jogou o carro contra o portão da cunhada no Parque Aurora, enquanto o outro descumpriu uma medida protetiva no centro. A matéria completa está no portal folha1.com.br. É lamentável, mas vamos falar sobre isso aqui. Ministro da Educação Camilo Santana no IFE, na próxima terça. Ainda, corpo com marcas de violência encontrado em Guarulhos. Carlos Henrique Monteiro estava desaparecido desde a última segunda-feira. No portal Folha 1, batalhão em Guarulhos é luta travada por Bruno Dauaire desde 2014. O secretário fala em gratidão ao governo Castro pelo tanto que faz por Campos. Itinerário de ônibus interliga cabeceiras da Ponte Barcelos Martins. Houve uma mudança aí imposta pelo MTT para amenizar essa situação da travessia do Paraíba. Pediatra é agredida por mãe de paciente na UPA da Barra, em Macaé. Motorista é rendido na RJ 158 e bandidos roubam R$30 mil. Para fechar aqui, as manchetes de hoje, STF tem maioria para negar novamente a prisão domiciliar de Bolsonaro. Placar está em 3-0 para manter o ex-presidente na papudinha. E para fechar aqui, ainda Campos terá, muito legal isso aqui, Campos terá um atendimento bucal para crianças no próximo sábado, amanhã, na UENF. A caravana também vai distribuir kits de higiene bucal das 9 às 15 horas, na quadra da universidade. Gente, 7h21. Deixa eu trazer o bom dia aqui das nossas convidadas pela ordem alfabética, as 2 convidadas aí que a gente fecha essa semana com chave de ouro. Magnólia Carvalho, obrigado pela sua presença, bom dia, sempre um prazer renovado te receber aqui, você cada vez mais jovem. Obrigado aí pela visita, obrigado pela sua paciência com a gente, né? Bom dia, Cláudio, bom dia, meninos, bom dia a todas e todos os ouvintes. Para mim sempre é um prazer, né, estar aqui. E com esse mais jovem, eu vou voltar todo dia. Essa escada, então, agora te deixou bem. E você sabe que minha esposa sempre fala, Cláudio, você leva as pessoas lá 6 horas da manhã, sabe? Quem conhece de rádio é ela, eu sou convidada a participar no rádio por conta dela. E assim, porque o rádio tem audiência de manhã, né? Diferentemente da internet, da TV e tal. Mas, e principalmente as mulheres, tem que se arrumar, tem que maquiar, tem que pentear o cabelo. Homem não, vai de qualquer jeito. Falei, gente, mas se não for presencial, dá também, mas a gente gosta mais, fica mais vivo, enfim, de qualquer maneira, fica legal também, já fizemos. A gente tenta esconder a olheira de quem dorme tarde, né, mano? Com tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente tenta, tá? Mas eu sou uma fã do rádio. Esses dias eu comentei sobre isso, assim, a gente que está envolvido nisso, a gente sempre é convidado para TV ou para rádio. Eu gosto muito de rádio, assim, eu acho que rádio é muito democrático, né? É democrático, é muito real, assim. A TV você faz e refaz, e o rádio não. Eu gosto muito do rádio, assim, eu sou uma fã de rádio, eu escuto rádio em casa. Muitas vezes, assim, você hoje tem vários streams, né? Mas eu escuto porque eu gosto.
Então, assim, para mim é um prazer estar em rádio. Assim, eu gosto Fico feliz. Depoimento bacana pra gente que é de rádio há 300 anos. E assim, o rádio é isso. E a gente, por mais que você tenha um tipo de programação, como é a Folha, uma programação mais contemporânea, adulto contemporânea, tem o número de BPM, aquela coisa toda das músicas. Então, mas você não consegue muito formar uma bolha. Ou seja, nós não temos bolha. Todo mundo ouve de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. Então não tem, porque o cara só ouve a sua rádio se for rico ou pobre. Não, é todo mundo. Então, assim, isso é legal. Manu, se eu falar seu nome, acho que até você é estranho. Manoele Ramos, bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado por parar, fazer uma pausa lá na sua agenda, cheio de compromisso também, para estar aqui com a gente nessa manhã. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Assim como o Meg, sempre fico muito feliz de estar aqui com você, Cláudio. Sempre tento escutar, né? São pautas relevantes demais que você traz no programa. Então, sempre que estou ali ao vivo, faço um comentário lá para vocês verem, né? Que eu estou presente. E é fundamental, né, o papel das mídias, né, de uma forma geral, do jornalismo, em propagar boa informação, né, em trazer isso para o ouvinte. Informações de verdade, né, com diferentes pontos de vista, mas sempre prezando pela verdade, sempre prezando por uma sociedade, né, mais justa, mais igualitária para todos nós. Eu me interesso muito por notícia de guerra, por exemplo. Acompanho muito, leio o que tem de fake news sobre esses ataques dos Estados Unidos ao Irã agora, e também o revide do Irã aos países vizinhos, é um negócio assim fabuloso. Então, hoje o maior compromisso que a gente tem, não só de trazer, e agradeço pelo carinho seu, mas essas pautas importantes, mas sobretudo é de quebrar essa coisa dessas fake news que são mas numa profusão gigante. E se preparem, vem aí um ano complicado com a eleição e as eleições e a IA. Que está permitida o uso da IA. Mas você tem que identificar no vídeo que é IA. Tem igual aquele anúncio das lojas. A regra para você comprar, participar do sorteio, está lá embaixo com letras minúsculas, que você não consegue ler aquilo. Exato. Nem com lupa. Exato. É melhor então fazer o quê? Não colocar. Deixa eu trazer o bom dia do Everton Luna, nosso companheiro da bancada do Folha no Ar. Bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua presença, Everton. Vamos abrir logo essa pauta e conversar com essas mulheres empoderadas aí. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Magnólia. Bom dia, Manu. Bom dia, Beto. Tudo certo? Esse ano o Dia Internacional das Mulheres traz o tema, né? Direitos, justiça, ação para todas as mulheres e meninas. E você, como trabalha no Conselho Tutelar, você é conselheira, como que você vê essa pauta e como isso comunica com o seu dia a dia, no seu trabalho? Bom, obrigada, né, por essa questão. Eu sempre gosto muito de falar a respeito do Conselho Tutelar, não só porque hoje, né, é o meu ofício, eu ocupo essa função há 2 mandatos, né, uma função extremamente nobre, então já aproveito para fazer, né, aqui uma menção aos nossos conselheiros tutelares do município de Campos e de todo o Brasil, que enfrentam uma tarefa árdua e muitas das vezes sem a estrutura necessária para que esse trabalho, de fato, seja feito da melhor forma possível. Mas a luta antirracista, a luta pelos direitos das mulheres, pelos direitos de crianças e adolescentes, é algo que está intrínseco a mim, né? Não só por ser uma mulher negra, mãe, jovem, né? Mas são pautas de lutas que atravessam, né, o meu dia a dia. É muito importante a gente dizer que a ONU tem levantado o debate dos direitos das mulheres atrelado aos direitos das meninas, né? Que aí a gente vai pegar crianças e adolescentes, né, de 0 anos até 18 anos incompletos, 17 anos incompletos. Mas nem sempre a política pública, né, e os equipamentos públicos nos territórios, eles fazem essa unificação de pauta.
Então, por vezes, né, as violações envolvendo crianças e adolescentes, meninas, crianças e adolescentes, vão ser tratadas no Conselho Tutelar, né, e pela rede de assistência social do município, sobretudo os CREAS, né, os Centros de Referência Especializados em Assistência Social. E já mulheres adultas vão ser tratados aí no CEAM, né? Aqui em Campos nós temos, né? Desde a gestão do governo Vladimir Garotinho, a gente tem o CEAM Mercedes Batista, com a subsecretária Josiane Morumbi, que faz, né, o trabalho ali na Subsecretaria de Política para as Mulheres, muito voltado a essas mulheres adultas. Então, assim, é importante que a gente compreenda que, quando a gente fala sobre violação dos direitos das mulheres, a gente está falando de valores extremamente arraigados na nossa sociedade. Não é só a mulher adulta que sofre esses tipos de violência. As crianças, desde muito pouca idade, também sofrem. Pasmem, né? Em algumas reuniões institucionais, uma vez eu ouvi de uma profissional da saúde dizendo que existe uma medicação que é feita, né, para vítimas de violência sexual, por exemplo, com doses a serem ministradas em bebês de 6 meses. Se existem doses a ser ministradas a bebês de 6 meses, é porque ocorrem violações com bebês, né? E isso eu confesso que foi algo que nunca passou pela minha cabeça, né? Uma violência sexual com bebês. Isso significa que, quando nós, né, do movimento feminista, dizemos que não é o horário, não é o local, não é a roupa que essa mulher, onde ela está, o horário que ela está, a roupa que ela veste, mas é o fato de ser mulher e ser construído na nossa sociedade essa ideia de que ela não tem direito ao seu próprio corpo, às suas próprias escolhas, né? É disso que a gente está falando, e por isso que esse movimento vem, ao longo dos anos, né, denunciando essa série de violações. Mesma pergunta para você. Como é que você vê esse ano aí com esse E mãe de menina, né, Mag? A gente que é mãe de crianças pequenas, né? Eu de um menino, Magdalena, uma menina linda, militante. Assim, não é o meu ofício, né? Como a pergunta do Everton, mas, assim, é exatamente isso. É a gente enxergar que o que a Manu falou, né, sobre essa banalização, né, da violência, e onde a sociedade, né, reproduz, né, essa violência, dizendo que a mulher foi culpada, e aí a gente se pergunta assim, tá aí uma criança de 4 anos, ela estava vestindo o quê? E eu sempre bato nessa tecla de que a violência, ela não vai ser combatida com punitivismo apenas. A gente precisa levar essa pauta para as escolas, né? A gente precisa que as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, eles entendam o limite de cada um, o limite do corpo da menina, o limite até onde esse menino pode ir. Porque, assim, a gente escuta muito, né? Onde vários governos e vários decretos, né? Aqui também tem isso, são impostos para que a gente não discuta gênero nas escolas. Isso é um absurdo, porque discutir gênero não é discutir o que o menino ou o que a menina quer ser, é discutir gênero, é a gente discutir o limite. Porque aquela criança, ela não vai aprender isso em casa se o lar dela for um lar desestruturado, se for um lar onde o pai agride a mãe. Então, assim, esse ciclo, ele vai ser reproduzido, porque a menina vai se relacionar com agressores achando que isso é normal. E o menino vai agredir achando que isso é normal. Então, assim, a gente pensar nessa pauta de violência a partir das meninas é muito importante. Né? É muito importante porque a gente, antes dessa menina, antes de ser mulher, essa mulher era uma menina. Né? Então, essa menina, ela sofreu abuso, essa menina sofreu violência sexual, violência psicológica. Então, assim, a gente precisa, sim, combater a violência iniciando nas escolas, com as crianças, porque não dá para dizer, como a gente sempre escuta em vários momentos, assim, isso se ensina em casa. Gente,
um lar estruturado, a gente consegue, sim, né? Passar quais são os limites, o que é certo, mas num lar desestruturado, não. E o que a gente tem de violência reflete que a gente tem lares desestruturados e muitos. Então, assim, atrelar a luta contra a violência, né? O enfrentamento contra a violência à infância é muito importante, porque, sim, os direitos são de mulheres e meninas. Gente, ó, só a fala de vocês dá um programa aqui pra gente comentar, pra gente... Porque assim, essa distorção dessa pauta da discussão do gênero nas escolas, ela acontece até que esse pai tenha a sua filha violentada. Ou não. Porque a violência dessa menina pode vir através do pai. Ou isso, mas sendo de terceiro, ele muda o pensamento todinho sobre essa pauta de gênero. Não sei, Eu acho que o que a Meg traz é importante, porque a gente já tem dados que comprovam que, em geral, né, aqueles que violam direitos, né, das meninas, principalmente aí voltando à questão da violência sexual, ou são familiares, ou 90%. São amigos muito próximos da família, pessoas que são ali, né, os nossos... que qualquer pessoa falaria, aquela ali é uma pessoa de bem, né, trabalhadora, é uma boa pessoa, está aqui na comunidade, ajuda todo mundo, e é justamente essa pessoa que vai se aproveitar disso. Esse dado foi trazido pela delegada Juliana Buchas. Perfeito. 90%. Ela falou assim, a gente tem dados de 70%, mas por conta da subnotificação, eu tenho certeza que é acima de 90%. Ela falou aqui. Né? Posso falar mais uma coisa? Infelizmente, eu fiquei muito triste. Eu não sabia. Todo dia tem abuso sexual. Sim. Violência doméstica. E violência doméstica contra criança. E aí a gente está falando das coisas talvez mais... graves, vamos assim dizer. Mas aí a gente não está contabilizando aqui, né? As falas obscenas com meninas pelas ruas, a gente não está contabilizando aqui os assédios nos transportes públicos, né? Enfim, é uma infinidade de outras violências. Aqui a gente está expostas, que é difícil até quantificar, né? Por isso que a gente sempre diz, toda mulher já sofreu violência de gênero, toda mulher já sofreu. Não necessariamente a violência doméstica, não necessariamente a violência sexual, mas algum tipo de violência de gênero você já sofreu. Seja aquela fala que tenta menosprezar a sua intelectualidade, que acha que você não precisa estar no mercado de trabalho, que apenas, né, estar no lar basta, que toda mulher precisa ter filhos e cobra essa mulher essa função social. Então, todas essas são espécies, né, de violência de gênero. E um ponto que eu acho fundamental a gente dizer, né? Há uma série de especialistas que colocam que os 7 primeiros anos das crianças, né, que é chamada primeira infância, são os anos mais importantes da vida de uma criança. É ali que ela vai construindo, né, muito da sua natureza, dos seus valores. Então, é isso que a Magnólia colocou. É nessa idade que a gente já começa a dizer ao menino, né, que ele é o dono do seu próprio corpo e que ele não pode invadir o outro. É ali que a gente ensina a menina que ela também tem esse direito e que não é o menino pode brincar na rua e a menina não pode porque é menina, né? A gente tem essa fala no dia a dia e a gente precisa construir desde criança essas relações um pouco mais igualitárias. Deixa eu só trazer alguns números aqui, vocês... Eu tenho um dado, depois quando você falar eu... Pode ficar à vontade, você primeiro, por favor. Complemento depois. Então, só para a gente formar assim uma... Porque alguns dados são recentes, outros mais, né, antigos, aí depende dessa estatística feita. E só para a gente ter ideia, em feminicídios, no estado do Rio, em 2024 foram mais de 100 feminicídios. O recorde de feminicídios no Brasil registrado foi ano passado. 4 feminicídios por dia, 4 mulheres mortas, só por ser mulher, não é, é só por ser mulher, tá? E tem outros casos, tem outras coisas, mas latrocínio e tal, mas aí não, é só por ser mulher, só isso, a pena, o pecado dela foi ser mulher. O Brasil registrou 1.568 feminicídios em 2025, uma alta de 4,7% em relação a 2024. E no mundo são cerca de 50 mil mulheres e meninas, na própria pesquisa tem isso, foram mortas. E aí vem um detalhe,
por parceiros íntimos ou familiares, que é onde está... A Magnólia falou aqui, eu usei com a delegada, e, claro, me referi a ela, ela falou, Cláudio, você tem medo de vir para a rádio? Eu venho cedo, venho a pé e tal, tem preocupação, às vezes, né, ser assaltado e tal. Pois é, você tem medo de ser assaltado, tem medo de encontrar um problema qualquer e tal, mas você tem medo de ser estuprado? Não. Pois é, eu tenho. Eu venho. Você lembra disso? Eu usei isso com a delegada e é um negócio impressionante para a gente se sensibilizar. E a delegada, né, entendeu o que a gente estava falando e ela traz essa coisa também, justamente de pegar esse medo e transferir isso para a equipe dela, que é para a gente entender o processo, como que acontece, o que está dentro da realidade do mundo da mulher, que é o que a gente tem que participar, na minha opinião. O Magnólia, eu vou começar por você agora. Como que você vê esses números todos? A manchete do portal Folha 1 hoje nos remete a um caso semelhante, 2 homens presos por violência contra a mulher, o mesmo da anterior, recente, e você vê essa nossa realidade, esses números, esses dados de Campos que a gente vê, esse crescimento, e o dia 8 de março, dá para comemorar alguma coisa? Sim, Cláudio. Eu sempre tenho uma fala muito militante do 8 de março, né? O 8 de março não é para comemorar, né? O 8 de março é um dia onde a gente vai reforçar a nossa pauta política, né? Que é a pauta da equidade de gênero, a pauta do respeito. O que a gente tem a comemorar é que nós temos nós mesmas, né? Para nos fortalecer, né? A gente não tem o que comemorar, porque a gente está aqui em 2026, né, vendo notícias absurdas de barbárie, porque isso é uma barbárie onde a gente vive. Então, assim, temos, sim, muita coisa a comemorar em relação aos direitos garantidos, né, que são direitos que um espirro a gente perde. E que a gente perdeu, assim... Eu peço muita licença a quem veio antes de mim, que eu estou aqui hoje usando uma calça jeans, sentada aqui, falando com perna aberta ou fechada, da maneira que eu puder sentar, que eu quiser sentar, da maneira que eu quiser falar, porque elas vieram antes de mim, elas morreram por isso, para lutar, para que eu pudesse estar aqui, para que a Manu pudesse estar aqui, para que a gente tivesse nessa bancada, ocupando essa bancada com mais mulheres do que... Não, a gente é que eu vi a bancada. Então, assim, quase não é equidade, porque vieram muitas antes de mim. Então, isso é para se comemorar, sim. Mas sabe o que eu acho uma vantagem? Vocês estarem hoje aqui, 2 mulheres com 3 homens, eu acho uma vantagem para vocês. Para quem? Para vocês, porque sabe o quê? Não, se tivesse 50 homens aqui, seria melhor. Porque o que a gente precisa não é convencer a mulher que ela tem direito e que ela pode só, não. Isso é uma parte importante da luta de vocês, convencer as mulheres. Mas, sobretudo, mostrar para os homens que eles têm o limite deles, como vocês disseram aqui sobre os filhos. Ou seja, quanto mais homens estiver dentro dessa campanha, na minha opinião, eu posso estar errado, mas eu acho que aí sim são aqueles que, né, a gente conseguiu... A gente precisa ouvir vocês, a gente precisa... a gente não vai sentir as dores de vocês, a gente não vai viver o cotidiano de vocês, mas a gente pode estar junto. A gente pode se conscientizar para que a gente não seja o fator de agressor dessa relação. Sim. Ontem, inclusive, eu vi um vídeo, eu não vou falar de quem é, para não fazer propaganda, mas eu vi um vídeo muito interessante, porque, assim, quando a gente vê pessoas influentes, né, falando sobre uma pauta tão importante, é importante por quê? Porque essa pessoa, ele é formador de opinião, né? E eu vi esse homem falando um vídeo sobre exatamente isso. As mulheres, elas são mortas por nós. As mulheres, elas são agredidas por nós. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar, né?
de que isso não é o caminho, né? E quem não está nessa bolha, que é muito gigante, de ser um agressor, precisa sim, né, estar junto com a gente, precisa sim desconstruir essa sociedade. Porque, assim, o nosso papel não é convencer as mulheres de que a gente tem direito. O nosso papel, como feministas, como militantes, é de levar essa pauta para a sociedade. Porque, assim, é incrível o quanto a gente vê que a sociedade se corrompe com isso. Agora, a gente teve uma notícia de um pai que matou os 2 filhos para atingir a mulher. E os comentários são bizarros, são absurdos. Porque, assim, essa mulher, ela sempre vai ser culpada. Ela sempre é culpada em todos os momentos. Por que isso, gente? Sabe? Uma traição não leva a você matar um filho ou até matar a pessoa. Isso vai de acordo com a relação deles, sabe? Assim, isso não tem a ver. Esse poder que o homem exerce sobre o corpo e sobre a vida das mulheres é um poder que a sociedade dá. A gente está nesse papel, nesse cenário, porque a sociedade reforça. Então, assim, não adianta prender esse homem, porque daqui a pouco ele vai ser solto, e ele vai ser solto com mais raiva. O que adianta é a gente educar a sociedade, a gente educar nas escolas, tá? E a gente ter, para além do punitivismo, que tem que existir, claro, para além disso, a gente precisa, sim, de mecanismos de conversa, como a gente vê que na própria Lei Maria da Penha tem um grupo reflexivo para homens, né? Então, assim, não é possível que em 10 homens, nesse grupo reflexivo, a gente não salve um. Porque, assim, em vários momentos, quando eu vou fazer roda de conversa em diferentes locais, eu converso muito com as mulheres, que é o seguinte: vocês precisam entender o que é a violência para que vocês, né? Primeiro ela precisa entender isso para que ela leve isso para o companheiro, porque, de repente, essa agressividade do companheiro, ele já passou por isso lá no ciclo familiar dele, e que ele também acha que isso é normal. E ela entendendo o que é violência, ela vai saber o limite, até onde ele pode ir, até onde ela pode. A Juliana fala... Deixa eu perguntar a Manu. Sim. Não, eu só queria complementar. Pois não, fica à vontade, mas eu quero saber se você tem algo a comemorar no 8 de março. Eu acho que a Meg traz uma visão que é importante, né? Porque sempre que a gente tem uma data focal, as pessoas sempre acham que são datas de celebração. Uhum. E dentro da pauta da questão racial, da questão de gênero, da questão da própria criança e adolescente, raramente essas datas focais são datas que não têm por trás um histórico de resistência e, muitas das vezes, de morte de pessoas. Né? Então, em geral, essas datas, elas rememoram pessoas, figuras, personalidades importantes que travaram alguma luta, realizaram alguma resistência, algum episódio lamentável, né, que tenha acontecido, para que aquilo ali fique marcado nesse calendário e as pessoas não esqueçam. Né? Porque, infelizmente, o ser humano tem um problema com a memória. Né? Os fatos, eles vão se atropelando um ao outro, e, às vezes, a gente não consegue reconhecer essas questões que são históricas. Então, no 8 de março, a gente fala sobre essa luta por igualdade. E uma coisa que a Meg trouxe que é interessante é que, por muito tempo, se teve o discurso do defesa da honra como justificativa para companheiros matarem suas companheiras. Isso acabou agora em 2021. Super recente, em 2021, a mudança na lei. Perdão, desculpa te interromper, eu me empolgo aqui, você pode me... Mas porque eu achei... Ou seja, até 2021, o Código Penal brasileiro dava esse salvo-conduto... Exato. Então, se nessa situação de Goiás, né, que se desse esse mesmo salvo-conduto para os homens, não tinha mais homem no mundo.
Sem dúvidas. Imagina esse monte de artistas que são noticiados aí todos os dias, né? Suas relações extraconjugais, se cada uma dessas companheiras resolvessem resolver dessa forma. Agora, quando aparece uma mulher que traiu um artista desse aí famoso, rapaz, dá o que falar. Os comentários são... E às vezes pode até não ter morte física, mas tem um cancelamento desse artista. Perfeito. Né? E isso não acontece com os homens, né? Inclusive, já vi algumas reportagens mencionando, né, de quando acontece alguma coisa assim, o número de seguidores desse agressor aumenta. Né? Recentemente, aí para os apaixonados por futebol, né, a gente teve aí um caso de um atleta, né, que é acusado de morte de uma relação extraconjugal que ele teria tido com uma mulher. Essa mulher até hoje é desaparecida e ele está aí retomando a sua vida como atleta, né? Não estou aqui julgando o mérito se ele deve ou não, se ele cumpriu o que ele deveria com a justiça. Mas eu estou trazendo aqui como que é possível aos homens, mesmo quando acusados, né, quando julgados por um determinado crime de violência de gênero, como que é possível para eles retomar essa vida em sociedade. E as mulheres, muitas das vezes, não têm o direito sequer à vida, né? Porque é disso que a gente está conversando aqui. E é muito triste, né? Porque é o nosso direito fundamental, o mais importante, é ele que está sendo colocado em xeque todos os dias. Então, uma mulher não pode dizer que ela não quer mais aquele relacionamento, porque senão esse ex-companheiro não aceita e mata. Uma mulher, se tem uma situação de uma relação extraconjugal, como aconteceu lá em Goiás, se não é ela que é morta, são os filhos em punição a ela. Então, que sociedade é essa que a gente está construindo? E, de fato, Cláudio, vocês, homens, são peças fundamentais nesse diálogo. A MEG faz parte de um grupo, né, de um movimento formado por mulheres, né, pensado por mulheres, formado por mulheres, para a sociedade. O MNU, que é o movimento negro ao qual eu pertenço, é um movimento misto. Né? É um movimento com homens, mulheres e pessoas não binárias, né? Enfim. Então, a gente também tem uma disputa interna dentro da entidade. Porque a gente tem militantes lá com os seus 70 mais, né? Criados em uma outra cultura, muitas das vezes com outras perspectivas. Também nossos aliados, também nossos parceiros na luta antirracista, homens negros, e que, por vezes, reproduzem falas e atos envolvendo violências de gênero, que é necessário as mulheres falarem, peraí, vamos voltar aqui, não é bem desse jeito. As mulheres dentro da entidade estão disputando que sejam maioria nos cargos diretivos, porque isso é importante, ser uma organização formada por maioria de mulheres. Então, essas disputas, né, elas têm acontecido em todos os espaços, e ela precisa acontecer para que a gente tenha cada vez mais equiparado, né, essa possibilidade de estarmos onde quisermos, né, independente do nosso gênero, do nosso sexo biológico. E a gente não escolheu lutar, tá? Eu queria muito estar na praia no dia 8 de março. Imagino que seja desgastante, A né? gente não escolheu lutar. A gente precisa lutar para sobreviver. Isso é uma coisa assim que a gente entende desde muito pequena, né? E o pior, eu vou te falar mais, e o pior que, tomara que não aconteça, mas é que na maioria das vezes essa luta de vocês hoje é a mesma de Benta Pereira, que talvez ela não tenha colhido frutos, mas nós estamos colhendo um pouco desses frutos hoje das lutas delas, e, né, Mercedes Batista, de tantas outras assim. Mas pelo menos alguém tem que fazer. Everton. Que não é uma data comemorativa, acho que a gente já está ciente, que a gente já internalizou isso. Que não é um dia de flores, não é um dia de bombom, e eu acho que... Mas pode ter, né? Essa é a pergunta. Vocês como mulheres, vocês como militantes do movimento, qual é a dica que vocês dão pra gente, homens, que a gente possa fazer para as nossas mães, esposas, namoradas, que não seja a homenagem clichê? Qual é a forma, assim, mais sensata, mais legal de fazer a homenagem às nossas mulheres? Respeitando elas o ano inteiro. E aí, no dia, com certeza, a flor vai ser muito bem-vinda. Porque, assim, né? Eu, por exemplo, tenho uma estrutura familiar muito boa.
Eu tenho um companheiro que é muito parceiro, eu tenho um filho que aprendeu desde muito pequeno, né, o que é respeitar o gênero. Então, assim, quando eles vêm, e Feliz Dia das Mulheres, eu aceito muito, muito de boas, assim, eu fico muito feliz, porque eu sei que aquilo vem de uma estrutura familiar, de um respeito o ano todo. Não quando eu tinha um chefe que era super machista o ano inteiro e no dia ele me dava um chocolate e eu devolvia. Porque não era aquilo que eu queria naquele momento. Eu queria ser respeitada, né? É isso que a gente quer. A gente quer respeito, a gente quer que o ano inteiro, né, essa homenagem aconteça diariamente. Então, assim, é uma dica para vocês, homens. Não adianta dar uma flor, não adianta dar um chocolate no dia 8. Porque a gente tem 365 dias, a gente precisa, né, que esse respeito aconteça durante o ano inteiro, porque aí, com certeza, sua flor, seu chocolate, sua homenagem vai ser muito bem-vinda. Eu acho que, vou endossar, né, a fala da Magnólia, sobretudo nesse lugar de mulher negra, né? Eu sou apaixonada por girassóis, né, minha flor predileta. E meu marido faz questão, né, de me dar, e quando me dá girassóis. Inclusive, me deu um buquê belíssimo no meu primeiro Dia das Mães, assim, né? Certamente Totinho deve estar aí vendo a nossa entrevista. Um abraço pro Totinho. Porque isso também é um lugar de humanização dessas mulheres negras, né, que por muito não foram tratadas com essa delicadeza que muitas das vezes mulheres não negras são tratadas ao longo da vida. A nós é colocado esse lugar do não sentir, né? Não é o sentimento que é visto no primeiro momento. Então, eu acho que é de bom agrado, sim, não sou do time contra flores, mas, de fato, a luta, eu sempre digo que os homens se colocarem em comum conosco nessa luta de combate às violências de gênero, elas estão muito além das flores, né? Elas estão numa divisão mais equitativa das tarefas domésticas, né? Como que é? A mulher e o homem trabalham? Se os dois trabalham, se os dois provêm a residência, por que não fazer uma divisão mais equitativa dessas tarefas, né? Um dia é a louça de um, a roupa é do outro, e todo mundo arruma a cama, todo mundo quer viver num ambiente limpo e organizado, então todos têm que estar comprometidos com isso. Estar numa rodinha de amigos e ouvir uma piada machista, ouvir uma mulher sendo, de repente, como o Cláudio muito bem colocou, é muito comum a gente, inclusive, presenciar situações de violência psicológica, às vezes com casais próximos a nós. Às vezes é uma piada que você olha para o rosto da mulher e você sentiu que ela não gostou. Às vezes é um comentário de um companheiro sobre a roupa daquela mulher na frente de outras pessoas, que você sente que ela ficou, né, se sentindo mal naquele momento. É lugar de vocês, homens, falarem, olha, não é legal. Talvez não ali na roda, mas chamar essa pessoa e falar, olha, não foi legal o que você fez, né? Isso também é uma forma de violência. Porque a violência não é só o empurrão, não é só o puxão de cabelo, sim, não é isso, né? É tudo aquilo que vai colocar essa mulher em lugar de subalternidade. Tudo isso é violência. Inclusive, a delegada... A gente está citando muito a delegada porque a entrevista dela foi muito boa. Foi excelente. Não, inclusive, a gente tem delegadas, só fazendo um adendo aqui, Everton, que são assim, fantásticas, né? E não só a doutora Juliana Buxas da DEAM, mas a gente tem a Carla Tavares também na 134, que são mulheres assim, com muita firmeza no que estão fazendo, e que eu imagino que não deve também, como mulheres, né? Exercer essa função não deve ser fácil, porque a segurança pública também é pensada como um lugar de homens. A gente teve a doutora Ana Paula Carvalho por muito tempo, né? Inclusive, apesar de, na época, né, no Conselho da Mulher, a gente tecer críticas a algumas questões, né, da delegacia, eu fazia questão de defendê-la, porque eu também ouvia uma série de falas e críticas que, às vezes, não eram à delegacia. As pessoas queriam atacá-la na pessoalidade, algo que ninguém vê acontecer com delegados, por exemplo. Então, ser mulher nesse lugar também não é fácil. A gente tem mulheres extremamente firmes, né, e comprometidas com a sua função. Um grande abraço, assim, às nossas delegadas. Mas voltando um pouquinho que ela disse aqui, ela fala que a violência física ela é quase o último estágio. Uhum, sim. O inicial normalmente é a quebra da autoestima, é o distanciamento social,
que aí vai galgando patamares até chegar na violência de fato, física. Mas, assim, comprovada, né? Exato. Porque a outra, inclusive, é difícil de você comprovar. Exato. Quebrar esse ciclo assim, de violência contra a mulher, isso é um patriarcado. Isso vem da criação de nossos avós e antes, né? Mas colocando assim mais recente, de que a gente teve o privilégio de conviver junto. Eu tive, da parte de mãe, um avô muito violento com os filhos e com a esposa, minha avó. Então, assim, para mim, que está ali imediatamente naquele patriarcado, porque você imagina minha mãe vendo o pai dela batendo na mãe dela. Então, assim, é um negócio muito complicado. E para ela quebrar esse ciclo, para não passar isso para mim, foi difícil. E também, naturalmente, para mim, poder a gente quebrar esse ciclo assim e passar para o filho como que é o correto, não é fácil, não foi fácil, graças a Deus foi feito, mas assim, e precisa chegar no momento de quebrar isso. Esse patriarcado é um negócio que onde a família cria os filhos, por exemplo, com aquela costume de subordinação, de dominação do homem, você falou, né? Sobre. Eu conheço gente que trabalha, mulheres que trabalham, que dão duro e entregam o dinheiro todinho pro marido. Sim. É muito comum, inclusive, esse tipo de violência patrimonial, como se a mulher não fosse capaz e possível de gerir esse recurso financeiro, né? E, às vezes, quando a gente vai levantar essas pautas em determinados lugares, né? Vai fazer rodas de conversa, enfim. Às vezes a gente é taxada, né? Isso acontece comigo, certamente acontece com a Magnólia também. Assim, as feministas, né? Gente, exato. Gente, assim, somos, né, aqui 2 mulheres, cisgênero, heterossexuais, casadas, com filhos, né? Porque as pessoas criam um estereótipo do que é ser feminista, como se fosse uma pessoa contra a família, que está querendo fazer com que o homem não cumpra a sua função. A gente não está falando nada disso, tá? A gente está falando nada disso aqui. A gente está querendo dizer que a gente precisa ter pessoas adultas mais resolutivas. Então, esse homem não tem que depender única e exclusivamente dessa mulher, né, para poder fazer as refeições dentro de casa, por exemplo. Se essa mulher trabalha, o que lhe custa, né? É também função dele dentro desse lar, de repente fazer ali o almoço, cuidar do filho. Para eu estar aqui hoje, tá o Totinho lá em casa com o Enio lá, né, meu filho de 5 anos. Então, a gente vai fazendo essas divisões porque a gente tem uma vida em comum, mas a gente também tem as nossas particularidades e elas precisam ser respeitadas. Então, de fato, nessa forma, né, voltando à questão anterior, é dessa forma que os homens auxiliam, né? Vocês auxiliam muito nessa luta dessa forma, educando os filhos da maneira correta, porque as pessoas dizem para mim, né, que responsabilidade educar um filho homem? Eu falo, responsabilidade do Totinho, que está educando o 3º filho homem, né? Como homem, porque ele também precisa passar para esse filho os seus valores. Não é responsabilidade minha a educação. A responsabilidade é dos dois, é dos pais. E é muito comum a gente ir colocando esse lugar, essa função única e exclusivamente para a mulher, né? Sim. Como se ela fosse a única responsável por esse tipo de tarefa. E não é. Então, vocês, homens, auxiliam dessa forma. E fazendo uma autocrítica mesmo, né? Se não fazia desse jeito até aqui, talvez hoje, ouvindo essa entrevista, refletindo um pouco, conversando com a sua companheira, no que pode mudar, porque ninguém é melhor do que quem convive com você para te dizer o que você pode fazer para melhorar, né? Iniciar daqui para frente, né? Porque todos nós somos capazes de aprender a viver num mundo sem esse tipo de violação. Posso dar uma ideia a vocês? Claro. Vocês? E vamos mexer nesse negócio. Eu acabei de ter essa ideia. Medo. Não, eu tô falando que eu tenho umas ideias boas. Não vou falar mais. Ó, você quer ver? Eu tô pesquisando aqui para lembrar exatamente e encontrei uma dificuldade e acho que deve ser fantástico. Vai ser de repente, pode ser, se eu não estou empolgado, pode ser uma virada legal de página também para Campos. O lema da bandeira de Campos, eu não lembro a frase exata. Estou tentando pesquisar para lembrar. Até aqui as mulheres lutam. Até aqui, pelos seus direitos, as mulheres lutam. Né? Mas a gente fica sempre nessa dúvida. E na bandeira de Campos está em latim.
Por que a gente não bota isso em português? Quem sabe ler latim aí, levanta a mão. Aqui no Brasil. Eu não sei ler latim. Talvez eu estudei um pouquinho, mas é bem... eu tô falando levanta a mão assim na plateia, né? Entre nós não. Tô falando aqui eu lembrei de Dom Roberto, Dom Fernando, que sabem, né, latim. Dom Fernando sabe muito também, Dom Roberto também. Vamos botar isso em português, gente. Né? Vamos escrever esse... A frase completa é: até as mulheres lutam pelo direito aqui. E isso eu não consigo enxergar uma coisa tão boa, porque até as mulheres já tá nos colocando no Tira lugar, esse até, né? Bota, é isso aí. Mulheres. Então, tipo... Já dá uma diminuída. Mas qual é o contexto, né? Eu acho que isso que é importante. Quando o seu avô estava lá na relação com a sua avó, naquele contexto social, naquele recorte histórico, eram determinados valores, determinadas leis que eram vigentes, né? Sim, e aí, essa nossa luta vem justamente mudando uma série de coisas que até pouquíssimo tempo atrás não eram consideradas coisas normais de acontecer, como ter delegadas, por exemplo, né? Hoje temos até delegada. Exato. Então, assim, a cada contexto histórico, a gente precisa ter esse cuidado de avaliar com os olhos daquele momento. Mas hoje, a gente tem uma série de informações. A gente tem streams, a gente tem artistas, a gente tem, inclusive, falando, né, algo que é muito interessante sobre, recentemente, esse trágico caso de uma menina de 17 anos que foi violentada sexualmente por 4 homens maiores de idade, um ex-namorado menor de idade. A gente tem uma série de homens fazendo vídeos a respeito desse caso, né, e levantando essa bandeira da não violência. E pessoas influentes, né, artistas de emissoras famosas. Isso é importante porque isso traz para esse lugar do homem como corresponsável pelo combate à violência e não só a mulher, porque senão, mais uma vez, a gente está taxando única e exclusivamente para a mulher o lugar de ser a sua própria salvadora. E a gente não precisa ser a nossa própria salvadora. O que a gente precisa é que os homens entendam, né, que a violência não é mais permitida e que a gente tem uma série de legislações que hoje criminalizam essas práticas. Meninas e meu caro Everton, vamos fazer um intervalo rápido? A gente volta? Depois eu queria comentar... Você ia fazer um dado aí, eu acabei trazendo... aquele dado era sobre as crianças, a violência que as crianças sofrem, né? A cada 5 crianças e adolescentes no Brasil, uma sofreu. A cada 5 crianças no Brasil sofreram violência durante toda a sua vida. Então, assim, eu acho que o dado está bem... Peraí. Uma a cada 5 crianças sofreram violência. E adolescentes, né? Que sofreram violência no Brasil. Então, entre aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Se fôssemos crianças, um ia ter sofrido uma violência sexual na sua vida. Eu queria, depois, quando a gente voltar, Cláudio, fazer um comentário sobre a fala do Everton em relação às violências. Quando a gente voltar. Pode ser, porque aí a gente segura essa audiência. Não, daqui a pouco no próximo bloco. Pronto. Eu, como amante de café, aproveito e tomo mais um café. Bora lá tomar café, então, porque tem mais café ali e você toma sem adoçante, né? E aí tem que ser com o paladar mais apurado, né, Magnólia? Nós estamos... Mas o café tem que ser muito bom para você tomar sem nada. Quer dizer que meu café não presta. Não disse isso. Não, tô brincando. Gente, são 8h05, conversando aqui com a Magnólia Carvalho, graduanda do Serviço Social na Universidade Federal Fluminense, na UF. Dirigente nacional, aliás, o Camilo Santana vai estar lá, não, vai estar no IFE terça-feira, né? O ministro da Educação, dirigente nacional e militante da Marcha Mundial das Mulheres e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campos, além de, em breve, assistente social. Com a Manuele Ramos, Manu, mestre em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas e ainda militante do Movimento Negro Unificado. São 8h06. Muito bom dia para você ligado aqui na Folha. Continue ligado. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmédia Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna